reinado de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, do tipo que satisfaria o desejo do povo. Era cheio de qualidades externas, mas com um caráter que desagradava a Deus. Se preocupava mais com o sucesso nacional do que em honrar a Deus. E por isso, não era o tipo de rei que o Senhor queria para o seu povo. Seu reinado durou cerca de 40 anos e terminou com sua morte, mas foi rejeitado por Deus muito antes. Hoje, nos dedicaremos a apresentar um resumo de suas histórias mais marcantes. Já mencionamos em um estudo anterior que Saul foi ungido por Samuel em particular, e depois de ungido, foi escolhido entre o povo na cidade de Mispa. Mas o costume da época defendia que um rei era empossado definitivamente no cargo depois de um ato heróico, e Saul logo alcançaria isso. Naquele período, os amonitas cercaram parte do território de Israel, e Saul convocou todo o povo a se unir nessa batalha, e fez isso enviando partes de uma junta de bois a cada tribo. O Espírito do Senhor se apossou de Saul. Ele liderou o povo à vitória, e, assim, foram comprovadas suas habilidades de liderança. Todo o povo partiu para Gilgal, onde Saul foi proclamado rei de Israel por todo o povo. Com o rei definido, Samuel deixou a posição de líder sobre o povo e permaneceu apenas como sacerdote e profeta, uma espécie de supervisor. Ao anunciar isso, porém, Samuel deixou um recado importante. A obediência a Deus era o que garantiria o apoio divino ao governo de Saul. Mas será que ele levaria isso a sério? Infelizmente não. Não demorou muito para Saul demonstrar seu caráter, e o capítulo seguinte do livro já registra o Senhor o rejeitando. Um dos primeiros atos de Saul parece ter sido formar um exército. Em uma batalha contra os filisteus, os israelitas perceberam que estavam em perigo, começaram a se esconder e se dispersar. Samuel pediu que Saul esperasse por 7 dias, mas com o povo indo embora, Saul agiu impulsivamente e ofereceu sacrifícios ele mesmo, já começando a tomar atitudes por conta própria. Quando estava terminando, Samuel chegou e o repreendeu. Você agiu como tolo. O seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder, pois você não obedeceu ao Senhor. Mas este não foi o único erro de Saul. Um outro grande deslize do rei foi uma batalha contra os amalequitas. Deus ordenou por meio de Samuel que Saul entrasse em guerra contra os amalequitas e os destruíssem completamente, com tudo o que havia na cidade. Este era o julgamento do Senhor por eles terem atacado Israel quando saíram do Egito. Já que nem despojos nem prisioneiros seriam tomados, isso traz a ideia de uma guerra santa, sem propósitos imperialistas com aquisição de escravos ou bens. Mas Saul e o povo desobedeceram, poupando os melhores animais e a vida de Agag, rei dos amalequitas. Ao ser confrontado por Samuel pela desobediência, Saul não assumiu a culpa. Se em seu primeiro deslize ele culpou Samuel pelo atraso, aqui ele culpou seus homens, dizendo que foram eles que tomaram os animais, mas que estes seriam oferecidos em sacrifício ao Senhor. Como obedecer é melhor do que sacrificar? O resultado dessa desobediência foi fatal. Deus rejeitou Saul completamente. Seu governo começou a declinar, e o Espírito do Senhor foi retirado dele. A vida deste rei foi se tornando cada vez mais envolta em densas trevas. O Senhor declarou que encontraria outro rei que fosse segundo o seu coração. E encontrou Davi, que também foi ungido secretamente por Samuel para ser o futuro rei. Além desses 2 grandes atos de desobediência nas batalhas, há ainda muitos outros deslizes a serem relembrados no governo de Saul, como o fato de ter sido atormentado por um espírito maligno que vinha da parte do Senhor e precisar de Davi para dedilhar sua harpa e acalmá-lo. As qualidades de Davi não se limitavam à música. Era também excelente nas guerras e começou a ser admirado pelo povo. Então Saul mostrou mais um de seus defeitos, a inveja. Saul perseguiu Davi por muito tempo e tentou matá-lo inúmeras vezes. Nem mesmo a amizade entre Davi e Jonatas, seu filho, pôde impedir Saul de tentar ferir o futuro rei de Israel. Depois de tantas desobediências, Saul se viu sem acesso a Deus. Desesperado, consultou uma médium, se envolveu com a necromancia, a consulta aos mortos, como forma de buscar auxílio divino na iminente ameaça dos filisteus. Podemos detalhar este episódio em uma próxima oportunidade, mas não podemos deixar de falar sobre como o Senhor reprovava expressamente qualquer envolvimento com o ocultismo. Neste dia, Saul recebeu a notícia de que ele e seus filhos morreriam. Isso se cumpriu.
mas com muitas ressalvas. Apenas 3 filhos de Saul morreram e o rei se suicidou, se lançando sobre a própria espada, mas morreu cerca de 18 dias depois e não no dia seguinte. O suicídio de Saul foi a última expressão de sua independência de Deus. Ele encarou a morte como encarava a vida, tomando as questões em suas próprias mãos, sem pensar no Senhor. O problema de caráter mais grave de Saul foi nunca reconhecer seus erros de maneira genuína. Seus maiores fracassos se deram nos momentos em que ele agiu por conta própria e desobedeceu a Deus diretamente. Ele foi reprovado pelo Senhor, e sua vida nos ensina que, se não rendermos nossas fraquezas a Deus, nem nossas maiores habilidades serão agradáveis ao Senhor. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!